Meus irmãos, papai do Senhor Jesus, motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, poder deixar uma palavra aqui de reflexão para nós cristãos. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março. Nós estamos aqui hoje numa sexta-feira da paixão, assim como se diz, né? Eu vim trazer uma palavra que fala do Senhor Jesus Cristo. Se encontra em João 18, no 39, que diz assim: mas vós tendo por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa, queres, pois, que solte o rei dos judeus? Então todos tornaram e clamaram, dizendo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus Cristo ele foi acusado de blasfemar contra Deus e se levantar contra o Império Romano, né? E ele foi julgado por Pilatos. Pilatos interrogando ele, perguntando ele o que ele tinha feito, e nada ele abriu sua boca para dizer. E Pilatos viu que ele era um homem justo, que não era aquilo que o povo estava dizendo, que o sacerdote estava dizendo, mas ele teria que fazer o papel dele como sendo rei naquela ocasião. E ele pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? E o Senhor Jesus responde para ele: tu que o diz, tu que está dizendo. Porque o que Jesus queria dizer para Pilatos que ele não só era rei dos judeus, mas era rei dos reis, senhor dos senhores. Porque naquele momento quem era rei ali era Pilatos. E o povo queria dizer que Jesus era rei dos judeus. Mas a palavra vai dizer que Jesus estava sendo ali prestes a ser condenado. Mas na sexta-feira, antes da Páscoa, vai dizer que ele tinha por costume de soltar. Escolheu um condenado a ser solto. E Pilatos se levanta e fala para o povo que nós temos dois. Nós temos esse aqui, que se diz rei dos judeus, e nós temos o outro Barrabás. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aí Pilatos, fazendo aquilo ali, ele ia agradar o povo e ia resolver essa situação. Mas não foi isso que o povo quis, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que o povo fala: este não, mas solte Barrabás e crucifique. Então, a partir daquele momento que o povo escolheu Barrabás, irmãos, e pediu para crucificar Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi condenado à cruz, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz já era para Barrabás. Barrabás já estava condenado à morte de cruz, mas o povo escolhendo Jesus para ser crucificado e Barrabás para ser solto. Então vai dizer que Jesus ele foi crucificado, né? Não tendo pecado algum, mesmo Pilatos vendo que nenhum pecado tinha nele, mas como foi a voz do povo, ele escolheu. Então o povo escolheu crucificar um homem justo, sem pecado, e ficar com um salteador, ladrão, destruidor de lares. Mas hoje não é diferente, irmãos. Quando se coloca duas pessoas para disputar algum cargo, se for pela vontade do homem, o homem só vai escolher aquele que é incapaz, aquele que é maldito, porque o homem só vê a aparência, só olha por fora, ele só vê o rótulo, mas o Senhor ele olha aquilo que está dentro, é a essência. Então vamos ver que Jesus Cristo ele foi condenado e ele foi para a cruz numa sexta-feira. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai nos relatar que Jesus
Cristo ele foi crucificado às 9 da manhã. E às 3 da tarde, na hora nona, ele faleceu. Ele entregou seu espírito a Deus. Mas Jesus Cristo ele estava na cruz. E a palavra de Deus vai dizer que tinha um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. E que o soldado começou a indagar Jesus, a querer humilhar. E falando se ele era rei dos judeus, o que ele estava fazendo ali. E o soldado da sua esquerda falou assim: se tu és mesmo filho de Deus, solte a ti e a nós, para que nós saímos daqui dessa cruz. Assim como Satanás, irmão, lá no deserto, quando Jesus foi tentado, falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aleluia, Jesus. O inimigo sempre querendo nos encurralar, irmãos. O inimigo sempre querendo nos apertar para fazer a nossa vontade, mas não a do Pai. Mas a vontade do Pai era que Jesus Cristo fosse crucificado, fosse morto pela morte de cruz. Aleluia, Jesus, para comprar nós com o sangue que foi derramado, para nos libertar do pecado, toda a maldição que estava sobre nós, porque aquela cruz era para nós, irmãos. E Barrabás ele se refere a nós hoje. Nós somos pecador. Assim como o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e destituídos da graça estavam. E a palavra de Deus diz que onde abundou a graça, o pecado superabundou a graça. Então foi na cruz do Calvário onde Jesus se entregou. O ladrão da sua esquerda falou: se tu és mesmo filho de Deus, solte a ti e a nós. Aleluia, Jesus. E o ladrão da direita falou assim: o que tu fala com esse homem? Esse homem é verdadeiramente filho de Deus. E ele, vendo a placa em cima de Jesus na cruz, que estava escrito Rei dos Judeus, e aquele ladrão da cruz da direita falou assim: lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Porque ele sabia que Jesus tinha um reino, e o reino de Jesus é eterno. Aleluia, Jesus. Mas a palavra vai dizer que Jesus responde a ele: que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque para entrar no reino dos céus, irmãos, não é de qualquer jeito. Tem uma etapa, tem um processo a ser passado. Então todos nós sabemos que há um processo para entrar no reino dos céus. Que para nós entrar no reino do céu, nós temos que passar pelo tribunal de Cristo, ser julgado pelos nossos atos, pelo aquilo que nós fizemos. Nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Até aqueles que falou que solte Barrabás e crucifique a Jesus. Todos nós iremos prestar conta. Será se hoje nós estamos fazendo isso? Nós estamos crucificando Jesus mais uma vez na cruz. E dando aquilo que era de Jesus para as pessoas malditas, irmãos. Dando audiência, dando atenção a essas pessoas. Pessoas que não prezam a família, não prezam o lar, quer destruir família, destruir lares. Pessoas que apoiam o aborto, pessoas que apoiam o suicídio. Será que nós estamos sendo igual aquele povo que falou assim: não, solte Barrabás e crucifique? Será que hoje nós estamos crucificando Jesus mais uma vez? Aleluia, Jesus. Mas quando Jesus falou para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos que eu e você, nós temos um lugar que nos espera. Porque Jesus diz que ele iria ao Pai. E na casa do meu Pai há muita morada. E o Senhor nos tinha dito que ele iria preparar morada para nós. Então a morada na casa do Pai já está preparada para mim e para ti, irmãos. Nós só temos que ser fiel a Jesus. Que não venhamos escolher um maldito, querer crucificar a Jesus. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que numa sexta-feira, às 3 da tarde, ele entrega seu espírito para o Pai. Quando ele fala: aleluia, Jesus, está consumado.
Testelestai. Está consumado, quer dizer que está o fim, irmãos. Foi feito o que foi prometido. Está consumado. Então toda a escritura que foi prometida, que acontecer aquilo, foi cumprido. Então Jesus Cristo, ele cumpriu o propósito dele como um homem na terra. Aleluia, Jesus. Mas vai dizer que numa sexta-feira ele entrega o seu Espírito às 3 da tarde. E ele passa a sexta e sábado, mas ao domingo. Aleluia, Jesus. Antes que o dia raiasse, ele ressuscitou entre os mortos. Então a morte segurou ele por 2 dias, mas ao terceiro ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Porque nós vemos que a morte conseguiu dar um fim no rei do pop, no rei do futebol, no rei do rock, no rei do basquete. Todos esses reis levantados por homens, a morte conseguiu dar um fim. Mas a morte só conseguiu segurar Jesus por 2 dias, porque ao terceiro ele ressuscitou. E ele está vivo, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, pela graça e a misericórdia do Senhor. Muitas das vezes nós falamos que pela cruz do Calvário nós fomos salvos, fomos libertos. A cruz do Calvário só era um propósito, irmãos. Mas esse propósito se cumpriu ao terceiro dia, quando ele ressuscita. Porque nós vemos aqui que Jesus estava com mais 2 homens na cruz. Foram crucificados 3. Jesus e mais 2. Porque se fosse só a cruz que libertava aqueles 2 salteadores, aqueles 2 bandidos, teria ressuscitado. Mas não, só quem ressuscitou foi Jesus. Então não é só a cruz que nos limpa, que nos purifica. Nós fomos purificados porque Jesus se entregou na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele reina e vive para todo sempre. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, irmãos, se apegar à ressurreição de Cristo. Não se apegar à cruz. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor diz que cada um toma a sua cruz de si. Então nós temos que pegar a nossa cruz, porque a cruz de Cristo ele já carregou. Muitas das vezes nós olhamos para a cruz de Cristo esquecendo da nossa. Porque a cruz de Cristo é aquele que vive sem Cristo já está morto. Mas aquele que ouve a sua voz e aceita Jesus como um suficiente Salvador, ele ressuscita, assim como nós somos batizados. Quando a gente desce as águas batismais, ali desce um velho homem. Quando a gente levanta, nasce um novo homem. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é.